E aí, tudo bem por aí? Vamos em frente? Próxima etapa da construção do nosso projeto conceitual do sistema Mediatek. Então vamos lá, ó. Na aula anterior nós criamos as entidades, são 6 entidades, colocamos os atributos, um atributo identificador para cada entidade e os atributos atômicos. Tudo isso nasceu do levantamento de requisitos. E agora nós vamos identificar essas linhas aqui, ó. Então, relembrando, quando eu for cadastrar uma cidade, deverei informar o nome, por exemplo, Ribeirão Preto, mas eu tenho que indicar em que estado essa cidade fica. No entanto, sigla e nome do estado não são atributos da cidade. Então, eles ficam numa outra entidade chamada estado, que foi o que nós representamos aqui, ó. Toda cidade tem nome e todo estado tem sigla e nome. Foi isso que nós representamos. Agora nós precisamos dizer que, por exemplo, Ribeirão Preto fica no estado SP São Paulo. Como que a gente faz isso em forma de gráfico, de projeto? Da seguinte maneira, um relacionamento entre essas duas entidades. Nós precisamos, nós precisamos dizer que a cidade, a setinha aqui saiu ao contrário, peraí, deixa eu fazer de novo, que a cidade fica no estado, por exemplo, Ribeirão Preto fica no estado de São Paulo. Como é que a gente faz isso? Utilizando esse objeto aqui, ó, que se chama ligar objetos. Clica nele, clica e clica nas duas entidades. E aí o relacionamento, o nome desse objeto aqui, desse símbolo, que é um losango, é relacionamento. Bom, como é que a gente faz aqui? Eu clico e aqui tanto faz, letra maiúscula, letra minúscula, e a gente pode até usar acentuação, sem problema nenhum. Eu vou dizer que a cidade fica no estado. Vem aqui, fica no. Então, cidade fica no estado e a gente pode até colocar uma seta dizendo que a cidade fica no estado. Então, olha lá, eu vou colocar uma seta direção. Eu vou usar aqui, ó, para cima, cidade fica no estado. Então, a primeira parte é isso aqui. A cidade fica no estado. Agora eu tenho que dizer que o paciente mora na cidade. Então, mais uma vez, relacionamento, paciente, cidade, foi criado o relacionamento, então esse símbolo aqui se chama relacionamento. Dá uma ajeitadinha aqui. E aqui o que a gente fala? Que o paciente mora na cidade. Então aqui na relação, a gente vem e coloca que o paciente mora na cidade e uma seta para cima. Perfeito. Clique no salvar, porque eu não quero perder nada. Agora, seguindo aqui o nosso projeto, nós vamos ter o seguinte, que em uma consulta que tem data e hora, tem um médico que atende. Então existe uma relação entre consulta e médico. Existe um relacionamento entre consulta e médico. No entanto, se eu colocar agora o relacionamento aqui e aqui, esses atributos eles vão dar uma atrapalhada, né? Então, só por uma questão de organização, nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esses atributos para baixo. Então, data, o ID consulta, data, hora, o histórico e a medicação. Então, vou colocar para baixo, Ctrl O para organizar, perfeito. E agora sim, clique no salvar, ligar objetos. Então, consulta médico. E o que a gente vai colocar aqui? Nós vamos dizer que o médico, aqui em cima primeiro, ele atende na consulta. O médico atende na consulta. E vamos colocar uma seta aqui para a esquerda, indicando que o médico atende a consulta. Clique no salvar. Voltando aqui no nosso levantamento de requisitos, o paciente ele é atendido, o médico atende, o paciente é atendido. Então existe uma relação entre consulta e paciente. Nós precisamos fazer essa relação entre consulta e paciente. Então, só para não ficar muito bagunçado, eu vou trazer os atributos para baixo. Eles ficam aqui meio desorganizados. Coloquei para baixo. Clica na entidade, Ctrl O, tudo organizadinho. Deixa eu dar um Ctrl O aqui também. Tudo organizadinho. Clique no salvar.
E agora a gente pega e faz isso, ó, paciente, consulta, dizendo que existe um relacionamento. E o que acontece aqui? Ó? O paciente, enquanto que o médico atende, o paciente é atendido. Então, paciente é atendido na consulta. E seta para a direita para ilustrar o que nós estamos fazendo. E por fim, nós temos aqui que em uma consulta o atendente agenda, ele faz o agendamento. Né? Lembra lá do nosso, olha lá, quem que faz o agendamento da consulta? É o atendente. Então, o atendente faz o agendamento. Como é que a gente faz isso? Uma relação entre consulta e atendente. Então, ligar objetos, consulta e atendente. E aqui a gente escolhe o termo para ilustrar o que nós estamos fazendo. Eu vou colocar mais pertinho. Aqui, ó. Isso, só para não ficar muito longe. Perfeito. Então, o que nós vamos colocar aqui? O atendente faz agendamento, ou simplesmente agenda. O atendente agenda a consulta. E aí nós vamos colocar uma seta para baixo para ilustrar o que nós estamos fazendo. Tá legal? Bom, clique no salvar. A primeira parte aqui dos relacionamentos, ela está pronta. No entanto, a gente percebe que existem esses valores aqui. Isso daqui se chama cardinalidade. Então, cada um desses símbolos aqui se chama cardinalidade. Cardinalidade. Então, essa daqui é uma cardinalidade, esse daqui é uma cardinalidade. Todos esses, ó, são cardinalidades. Quais são os valores possíveis que a gente pode colocar numa cardinalidade? Nós só podemos utilizar o 0, o 1 e o n. E o n, ou n minúsculo, como ele é apresentado ali, esse n significa diversos, vários. Né? Diversos ou vários. Então vamos lá, vamos ver como é que isso daqui funciona. Clique no salvar. Bom, então eu tenho que dizer o seguinte, ó, acompanha agora o raciocínio, que é assim que a gente tem que fazer. Ó. Uma cidade, é isso aqui que a gente tem que pensar. Ó. Uma cidade fica em quantos estados? Uma cidade, por exemplo, Ribeirão Preto fica no mínimo no estado de São Paulo, no máximo no estado de São Paulo. Então, essa cardinalidade, o primeiro valor é o mínimo, o segundo valor é o máximo. Mas tem que indicar o mínimo e o máximo? Sim, é obrigatório. Como no caso, Ribeirão Preto fica no estado de São Paulo, por exemplo, Belo Horizonte fica no estado de Minas Gerais. Um outro exemplo, Salvador fica no estado da Bahia. Então, nesse caso, o que acontece aqui com o mínimo e o máximo? São 1. Então, a gente vem aqui, ó, cardinalidade 1. Então, Ribeirão Preto fica em um estado. É isso que nós estamos dizendo aqui. No mínimo 1, no máximo 1. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Paciente mora na cidade. Então, vamos lá. Imagine que você está cadastrado no banco de dados do sistema Mediatek. Um paciente mora em quantas cidades no mínimo? Em quantas cidades no máximo? Então, cada paciente mora em uma cidade. Portanto, tanto o mínimo como o máximo aqui serão 1. Um paciente mora no mínimo em uma cidade, no máximo em uma cidade. Isso significa dizer que o paciente mora na cidade. Vamos em frente? E na consulta, o médico atende. Opa, aqui, o médico atende. Então vamos lá, vamos fazer isso. Ó. Em uma consulta, olha como é que funciona. Ó. Eu parto de consulta e vou lá do outro lado. Ó. É aqui que nós vamos colocar a cardinalidade. Em uma consulta, quantos médicos atendem? A consulta que você está entrando lá na salinha para ser atendido pelo médico, por um médico. Portanto, a cardinalidade aqui, tanto o mínimo como o máximo, eles são de 1. Então, em uma consulta, um médico atende. Em uma consulta, quantos pacientes
são atendidos? Então pense, você agendou uma consulta, essa consulta tem data e hora, ela vai ser atendida por um médico, já está escrito aqui, e é você que vai ser atendido, por exemplo. Então aqui, ó, qual é a cardinalidade mínima e máxima? Também é 1. Então, em uma consulta, um paciente, desculpa, um paciente é atendido. Então tá feito, olha lá, as cardinalidades já estão se construindo. E aí, por fim, quando nós temos uma consulta, deixa eu só colocar o símbolo certo aqui, e ó, percebe que é sempre, olha a ordem, é lá em cima, em uma consulta, quem fez o atendimento não foi um atendente que fez o atendimento, o agendamento, então aqui em cima, ó, é um atendente fez o agendamento. Então a primeira parte nós já resolvemos. A primeira parte nós já resolvemos. Então tá aqui, ó, vamos ilustrar. Uma cidade fica em um estado, um paciente mora em uma cidade, um paciente em uma consulta, melhor dizendo, um paciente é atendido, em uma consulta, um médico atende, e uma consulta ela foi agendada por um paciente. Então, a primeira parte a gente já fez. Tudo certo? Tudo entendido? Se tiver alguma dúvida, não segue. Para, tira suas dúvidas, tá? E aí depois você segue, porque agora vai entrar a seta no sentido inverso. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu cadastrei um determinado estado, por exemplo, cadastrei o estado do Amazonas. Acabei de cadastrar o estado do Amazonas. Quantas cidades do estado do Amazonas podemos ter cadastrado? Nenhuma ou várias. Então perceba a ordem, aonde que isso vai ser identificado e o que nós estamos querendo dizer. Então, nesse momento, nós estamos querendo dizer o seguinte, que para um estado cadastrado, que estado? Pega um como exemplo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, um estado qualquer. Quantas cidades nós já cadastramos de Santa Catarina? Pode ser que nenhuma, mas provavelmente várias. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Quantos pacientes? Então, em uma cidade que eu cadastrei, acabei de cadastrar a cidade, por exemplo, de Itu, no interior do estado de São Paulo. Quantos pacientes de Itu eu tenho? Pode ser que eu não tenha nenhum. Mas se eu cadastrei Itu, provavelmente eu tenho um ou vários. Mas eu tenho que informar o mínimo e o máximo. Tá bom? Tem que ser assim. Se tiver dúvida, não vá em frente. Pergunta para tirar todas as dúvidas. Vamos fazer aqui, ó. Você, por exemplo, foi cadastrado, você é um paciente. Quantas consultas já foram agendadas para você? Eu sei que provavelmente várias consultas, mas é possível que nenhuma no mínimo e várias no máximo. Então tem que indicar aqui, ó, 0 e N, nenhuma no mínimo, várias no máximo. O médico está cadastrado. Quantas consultas, quantas vezes esse médico já atendeu? Ora, eu entendo que se ele está cadastrado, muito provavelmente ele pode ter atendido várias vezes. Mas aqui no projeto a gente tem que indicar o mínimo e o máximo. Portanto, o mínimo aqui é 0 e o máximo N. Então, um médico pode nunca ter atendido uma consulta, mas muito provavelmente ele já atendeu várias consultas. E por fim, o atendente. Então, ó, parti de atendente e cheguei em consulta. Bom, a seta aqui ficou por cima, mas a gente tem aqui o 0N. Então, um atendente, ele já pode ter sido responsável pelo atendimento de nenhuma consulta ou de várias. Eu já vou tirar aqui a seta e a gente vai ver. Coloquei a seta no lugar errado. Então, o atendente, ele já pode ter agendado nenhuma consulta, mas pode ter agendado várias. Então, nós temos essa situação. Quando fazemos tudo isso, nós definimos todas as cardinalidades. Isso é muito importante para a construção do projeto conceitual, porque a partir da cardinalidade, nós vamos poder definir
qual é o tipo do relacionamento, que a gente vai colocar aqui como se fosse uma observação. Mas isso daqui nós vamos fazer na próxima aula, que você vai voltar e nós vamos entender aqui como é que define o tipo de cada um desses relacionamentos. Tá legal? Então a gente volta daqui a pouquinho com a próxima videoaula do projeto Mediatek. Até já!